Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 9 e podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Por isso nós estamos alegres, porque grandes coisas Ele tem feito em nosso meio. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E é um prazer ter você aqui no meu canal e aos demais irmãos e irmãs que todas as semanas estão aqui, que têm comentado em meu canal. Que Deus continue te abençoando, te dando graça e vitória neste ministério tão maravilhoso. E claro que nós temos outras pessoas que estão aqui também para aprender da palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando. Obrigada pelos comentários carinhosos. Também obrigada por ter se inscrevido no meu canal. Também curtir as minhas aulas. Somente assim o meu canal pode continuar crescendo. E hoje eu quero apresentar um método novo para os irmãos e para as irmãs da minha aula. E depois, quando terminar a aula, os irmãos vão lá nos comentários e vão dizer para mim se gostou, se não gostou, se eu volto à didática minha que eu estava usando, antiga, ou se eu continuo com esta, que está muito melhor. Então, a partir desta aula, eu não vou ficar citando os versículos bíblicos verbalmente, mas eu vou deixar anotado, no rodapé da minha aula todas as passagens que eu estiver falando. Os versículos vão apresentar aqui, todos escritos, talvez fica mais fácil para os irmãos acompanhar a minha aula, porque alguns versículos são citados na lição e alguns versículos são novos que eu trago para a nossa lição. Então fica comigo até o final desta aula, nós vamos aprender muito como este grande homem de Deus venceu os inimigos. Então hoje, na lição de número 9, nós vamos falar como vencer as oposições à obra de Deus. O texto base da nossa lição é Neemias capítulo 4, versículo 8 a 20 e também 1 de João, capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 5. Por que eu frisei aqui 1 de João? Porque às vezes eu falo 1 João, os irmãos acham que eu estou dizendo 1 a João, e nós sabemos que não é a. A é quando nós escrevemos para alguém. E aqui é o próprio escritor que está escrevendo para outras pessoas, uma epístola universal. Então, é 1 de João. Amém? Mas eu sou grata pelos comentários aqui, continuem para que meu canal melhore, e o aprendizado seja mais fácil para os irmãos. Neemias, quando ele foi ir para Jerusalém, ele ficou sabendo do estado, como estavam os muros, e as portas queimadas e fendidas, e os muros fendidos. Nós já falamos na lição anterior que ele orou por quase 4 meses para que o Espírito Santo de Deus movesse o coração do rei e ele fosse liberado então para partir para Jerusalém, para aquela construção. E nós sabemos que Deus atendeu o pedido dele, era um propósito de Deus, aquele desejo de Neemias de partir para Jerusalém, já era uma chama que ardia em seu coração, colocada pelo próprio Deus. Então o rei liberou ele por um certo tempo para ir para Jerusalém, deu ele cartas, para que ele atravessasse as fronteiras e também para que ele pudesse adquirir os materiais para a reconstrução, para a reforma dos muros e das portas. Parecia que tudo estava indo bem. Neemias tinha a convicção de que realmente Deus o tinha chamado. Era um propósito divino que ele fosse para Jerusalém para restaurar as portas e os muros. E quando ele chegou lá, tudo dando certo, ele sondou a cidade, ele sondou onde deveria ser reformado primeiro, convocou o povo de coração, de bom grado, aceitou aquele propósito e todos se uniram para que as reformas fossem feitas. Parece que tudo estava dando certo e Deus ia prosperá-lo, e não ia ter problema. O que nós nos enganamos é porque Deus nos chamou, porque Deus abriu as portas, porque Deus nos capacitou, nada vai dar errado. Nós imaginamos que ninguém levantará contra a obra que nós estamos executando. E aqui com Neemias nós vamos aprender e entender que não é bem assim. Mesmo que Deus nos chame, nos capacite, nos envie, abre as portas, prospera o nosso caminho para que a obra flua, sempre o inimigo de nossas almas levantará pessoas
para tentar embargar a obra de Deus, para tentar parar o plano, o propósito que Deus tem na sua vida, na minha vida. E nós podemos e precisamos entender que nós precisamos de capacitação espiritual e sermos revestidos com a armadura de Deus. E hoje nós vamos falar da armadura de Deus, mas não como nós falamos em Efésios. Então eu vou deixar um card aqui de 2 aulas para que você possa abrir mais o leque da sua mente a respeito das armas espirituais que nós estudamos na carta aos Efésios, e também a lição de número 2, eu falei um pouco mais sobre a defesa de Neemias e do povo contra os samaritanos. Então, é dessa forma que nós pensamos, que tudo vai dar certo, porque Deus está ao nosso lado. Deus me chamou, me capacitou, vai dar tudo certo, é engano nosso. Chegamos com todo o gás para fazer a obra de Deus, achando que ninguém vai levantar contra, é engano nosso. Sempre, sempre a obra de Deus enfrentará desafios. Sempre o inimigo de nossas almas levantará adversários para que parem a obra de Deus, ou que pare a cada um de nós para que a obra não prossiga. Nós temos um consolo na palavra de Deus. Jesus nos avisou que não seria fácil. Jesus nos avisou que não seria sem aflições, sem dores, sem lutas, sem lágrimas, sem levantes. Ele nos avisou de tudo isso. Neemias, ele estava preparado para enfrentar tudo e a todos, pois ele tinha convicção do chamado de Deus. E esta mesma convicção também nós devemos ter. Se nós temos certeza que foi Deus que nos chamou, não há motivo para desfalecer as nossas forças ou desistir desse chamado de Deus para as nossas vidas. Aprenderemos muito com este grande homem. Qual deve ser a nossa postura diante das lutas que vêm todos os dias? Qual deve ser a nossa postura diante das perseguições e diante das afrontas? E hoje nós aprenderemos que armas foram usadas por ele para ele sair vitorioso. São as mesmas armas que nós devemos tomar posse delas. É a fé, oração e vigilância. Em todo o Novo Testamento, Jesus, quando estava ensinando aos seus discípulos e depois apóstolos, ele disse que eles precisavam vigiar, eles precisavam orar, eles precisavam ser perseverantes. E isso serve para nós nestes últimos dias. A obra de Deus hoje, ela é também carente de obreiros assim, resolutos, que não desfalecem facilmente e que não desistem facilmente por causa da oposição que se levanta em sua vida, que não recuam, mesmo que a peleja seja árdua, mesmo que a peleja seja renhida, trabalham com dedicação, pois uma coisa nós temos certeza, assim como Neemias teve, a obra de Deus, ela não pode parar. No tópico 1, nós vamos falar qual a procedência destes ataques, né? De onde vieram esses ataques, quem o inimigo de nossas almas usou para que atacasse aquele remanescente que estava ali tentando reconstruir as portas e os muros de Jerusalém. Os inimigos, nós sabemos, aqui eles sempre são os mesmos. E na nossa vida também, nós sabemos que o inimigo, ele sempre é o mesmo. Ele só usa instrumentos diferentes, né? Situações diferentes, mas nós sabemos que o inimigo sempre ele é o mesmo. A sua forma de atacar pode ser diferente e alguns de nós podemos deixar alguma brecha em algum lado da nossa vida e ele pode então usar essa brecha e entrar e nos fazer desanimar. Mas o objetivo dele é sempre o mesmo: parar a obra de Deus, nos fazer desistir da obra de Deus. Os inimigos dos judeus sempre eram os mesmos, os samaritanos. O objetivo deles era fazer com que eles parassem aquela reforma. E contra quem nós lutamos? Nós devemos saber que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o seu irmão, não é contra o seu pastor, não é contra seu líder, não é contra seu vizinho, não é contra um familiar. A nossa luta, ela é espiritual. O inimigo de nossas almas, é com ele que nós devemos travar
uma batalha. Então, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, os príncipes deste século nos lugares celestiais. Então, a nossa luta ela é espiritual. E se a nossa luta é espiritual, nós não podemos usar armas carnais, armas humanas. Nós também devemos tomar posse da armadura que Deus deixou à nossa disposição, que são armas espirituais, para que nós possamos lutar e resistir firme nos combates. E as pessoas que nos perseguem, o que fazemos com elas? Com elas? Nada. Nós vamos orar para que Deus intervenha na situação que nós estamos vivendo. Eu preciso ter em mente que estas pessoas que se levantam contra mim, elas são instrumentos do adversário de nossas almas, que é adversário de Deus e também é nosso adversário. Então é contra ele que é a nossa luta. As pessoas à nossa volta, elas apenas são instrumentos que deram brecha e são usadas pelo maligno. Ele usa essas pessoas para nos atacar e para atrapalhar a obra de Deus. Esta luta, ela somente terminará quando nós formos arrebatados para o céu. Então, enquanto nós estivermos aqui, essa luta vai ser travada diariamente. Então, não podemos desistir. Então, até lá, nós precisamos força, coragem, perseverança, uma vida de oração, pois ele anda, como escreveu o apóstolo Pedro, ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, para tragar a quem possa, é quem dá brecha. Somente as pessoas que estão desapercebidas, não estão vigilantes, não estão orando, não se revestiram com a armadura de Deus, serão tragadas pelo maligno. Sem posse dessa armadura, nós não conseguiríamos suportar o dia mau. Mas além das lutas, existe dia mau? Sim, a Bíblia diz, Paulo escreveu, que existe um dia que é pior do que os outros. É o dia quando as investidas do inimigo são mais fortes. Quando nós pensamos que não vamos suportar mais, não existe dias que acontecem assim conosco. Mas se nós estivermos revestidos com a armadura de Deus, nós venceremos também, no nome de Jesus, esse dia mau. Mas se não estivermos, não conseguiremos, porque tem investidas contra as nossas vidas, que são fortes demais. Se nós não estivermos com a nossa vida escondida em Cristo, nós não conseguimos. Tem dias que os ataques do maligno são mais agressivos, e estes são os piores ataques em nossa vida. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma eficaz é a fé. Não a fé natural, a fé que você acredita em um Deus, que você acredita que Jesus morreu na cruz para te salvar. Essa é a fé natural nossa, né? Nós estamos falando aqui da fé salvífica, da fé como fruto do Espírito, da fé como dom espiritual. A fé que nos dá certeza que somos de Deus. E nós temos essa certeza porque nós ensinamos os ensinos de Jesus. E por isso o mundo nos odeia. Se o mundo nos ama, algo está errado em nossa vida espiritual. O maligno, eu preciso ter convicção e acreditar nisso, que ele já foi vencido. Mas nós precisamos ter certeza que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Você tem certeza de que Deus, ele é maior do que o diabo? Ele é maior do que o nosso adversário? Esse adversário que está no controle deste mundo pecaminoso, você crê que o nosso Deus é maior do que todas as coisas? Então, se somos de Deus, o maligno não nos toca. Ele pode tentar impedir o fluir da obra de Deus. E aí, então, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A essência para nós vencermos é a obediência aos mandamentos de Deus. É crer em seu Filho Jesus. Nós devemos combater o bom combate da fé. Pela fé, nós experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Então diz
que nós então podemos reivindicar os direitos que temos em Cristo, as riquezas que nós temos em Cristo. Recebemos o Espírito Santo através daquilo que ouvimos, que é a palavra de Deus. Os milagres acontecem em nossas vidas pela fé que nós temos nele, em Cristo Jesus. É desta fé que o escritor aos Hebreus está falando. Nós não recebemos um espírito de temor, mas um espírito de ousadia, porque o medo ele não vem de Deus. Não podemos dar lugar ao diabo, não podemos deixar nenhuma fresta aberta para que ele entre, em nossas vidas. Ocasião em que brechas deixadas por nós entre e nos perturbe, e nos faz desistir e nos faz ter medo. A palavra de Deus nos encoraja a resisti-lo e não enfrentá-lo. Nós não podemos enfrentá-lo, mas resistir, a palavra de Deus nos dá autoridade para isto. Com as armas espirituais, podemos resisti-lo e ele então fugirá de nós. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. A fé, ela envolve aquilo que não é visível, aquilo que nós não vemos, não conseguimos tocar, é que nós cremos. Assim é a nossa fé. A fé nos ajuda a crer na bondade de Deus e na sua intervenção quando as circunstâncias da nossa vida for adversa. Está tudo difícil? Nós precisamos crer que Deus intervirá no momento oportuno, porque Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece de que nós somos constituídos, de barro, Ele conhece as nossas fraquezas. É a mesma fé que atuou na vida de Abraão, é a mesma fé que precisa atuar nas nossas vidas. Ele creu na palavra de Deus, mesmo que sua reputação estivesse em jogo. E o futuro dele também estava em jogo, porque ele largou tudo, ouviu a voz de Deus e foi para uma terra estranha. É crer nas coisas que não estamos vendo, como Noé. Construiu uma arca sem nunca ter chovido. Arriscou sua reputação, arriscou seu futuro, crendo naquilo que ele não via. É esta fé que Deus espera de mim e espera de você também. As armas que nós usamos, elas são poderosas em Deus e não são humanas. Elas são para destruir fortalezas e são dessas armas que nós precisamos. Devemos crer que Deus existe, mas não devemos crer em um Deus. Nós devemos crer no Deus que criou todas as coisas, que falou aos profetas, que declarou sua vontade aos nossos pais na fé e que hoje Ele fala por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. E nós devemos crer que Deus recompensará cada um de nós. Ele recompensará a nossa fé. É uma batalha espiritual. E somente venceremos de posse da armadura de Deus. Como eu disse, vou deixar os cards aqui das lições para a gente sintonizar mais nessa aula. Paulo escreve que nós devemos estar firmes, inabaláveis. Quando a batalha for intensa, devemos permanecer na posição, sem sermos deslocados ou abatidos. O cinto e a couraça representam respectivamente verdade e justiça. O armamento básico da igreja é a integridade de caráter, é a minha integridade, é a sua integridade. O inimigo pode falar tudo de nós, de menos do nosso caráter. Isso representa a igreja em todos os lugares. E onde nós passamos, nós estamos representando o corpo de Cristo. Então Paulo fala que a integridade de caráter e uma conduta justa deve ser a marca da igreja. Nesta guerra, nós devemos estar cingidos pela verdade, no falar, no nosso comportamento. Jesus ele disse que o nosso falar deve ser sim, sim, ou não, não, A integridade. Então, tudo isso são brechas que a igreja está deixando para que ela seja abatida no meio deste enfrentamento que nós estamos.
Sem isso, nós seremos expostos aos inimigos. E as sandálias do soldado romano, elas eram com cravos, por baixo. Eu já deixei até umas imagens na outra lição, para que ele não deslizasse em combate corporal. Então, ele tinha um enfrentamento com o inimigo e ele ficava firme no solo arenoso ou escorregadio, E fala da forma como nós podemos resistir o maligno. A preparação dos nossos pés para mantermos firmes na batalha. É a prontidão que vem do Evangelho. Somente assim podemos vencer o maligno. Com uma vida de retidão, com uma vida de oração e com uma vida alicerçada na palavra de Deus. A igreja só não foi ainda destruída porque ela é um propósito, ela é o corpo de Cristo. Mas infelizmente muitos de nós estamos manchando a igreja com o nosso comportamento, com o nosso mau caratismo. Tem maculado o nome da igreja. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, nas verdades do Evangelho. Aí nós não teremos medo e nem fugiremos deste combate. No tópico 2, o inimigo procura atingir nossa fé. É claro que ele quer atingir a nossa fé. Porque quando nós deixamos de crer, nós somos abatidos facilmente. Quando nós deixamos de meditar na palavra de Deus, de ler as verdades, conhecer as promessas de Deus, nós seremos um alvo fácil e seremos abatidos facilmente. Se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, fugiremos com certeza. Se não soubermos de fato o que Deus disse, suas promessas, nós seremos vencidos. Mas Neemias estava firme nas promessas de Deus. Quem eram os inimigos do povo judeu? O primeiro deles, Sambalate. Ele era um funcionário do governo de Samaria. Ele não queria perder a sua posição tão facilmente. Ele lutaria até o fim para reconquistar o seu posto. Tobias, o Amonita, um outro inimigo, eles juntaram para perseguir o povo de Deus. Quem eram os Amonitas? Em Deuteronômio 23:3 e Neemias 13:2 está escrito, abre aspas, nenhum Amonita ou Moabita podia entrar na Assembleia dos Santos. Por que Deus proibiu isso? Isso era para eles guardarem de geração em geração. Por quê? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito e foram na travessia para o deserto, e eles precisavam de passagem, precisavam de água e de pão, essas duas nações negaram para o povo de Israel. Eles não lhes deram nem pão, nem água. E ainda convocaram a Balaão para os amaldiçoar e fazê-los tropeçar. Ruth é a exceção dos moabitas. Que armas usaram para pararem aquela obra? O desprezo, o escárnio, boatos e mentiras. E não é diferente as armas que o maligno usa hoje em nossos dias. O desprezo, ele é terrível. Não tem coisa pior do que nós nos sentirmos desprezados pelas pessoas. Isso dentro da igreja ou no mundo secular. Porque o desprezo, ele nos humilha, abaixa a nossa autoestima. Nos sentimos pequenos e ficamos desanimados, achando que realmente não somos nada e que a obra que fazemos para Deus não tem nenhuma importância mesmo. Você é porteiro? Você dirige aquela congregação com 20 pessoas? Você é professor de igreja? Você dirige culto ao ar livre, onde ninguém te ouve e te vê? Somos desprezados por causa disso. Se temos convicção do nosso chamado, como Neemias teve, devemos responder. O Deus que nos chamou nos fará prosperar. E esta certeza nos guarda de precipitações. Neemias, ele podia ter desistido, mas ele não recuou. Quantos de nós já recuamos, já desistimos, não aguentamos, o desprezo das pessoas? Entregaram seus cargos por não ter certeza da chamada de Deus. Desistiram
não suportaram a pressão. Sabe o que eles dizem para os judeus? Que fazem estes fracos judeus? Já pensou nós ouvindo isso? Quando foram enviados 12 espias para observar a terra, nós devemos lembrar que esta ideia não partiu de Deus. Não foi Deus que mandou 12 espias. Não foi Deus que disse isso a Moisés. Pois a terra já era deles. Eles tinham apenas que ir e conquistar, tirar os inimigos que estavam ali naquela terra. Era apenas tomar posse dela, expulsando os gentios de lá. Moisés gostou da ideia e mandou observar a terra. Mas o que viram não agradou a maioria. 10 não gostaram do que viram. Esqueceram-se do poder de Deus que tinha os trazido até ali, que os tinha libertado do Egito, das mãos fortes de Faraó, e olharam apenas para a força do inimigo. E isso irritou a Deus. E desprezaram a mensagem de fé e encorajamento de Josué e Calebe. Eles queriam apedrejar a Moisés. Mas esses 2 homens, eles tinham a certeza de que Deus era com eles. Quando somos tentados a nos comparar com o inimigo, nós perdemos a batalha. Quando nós achamos que eles são mais fortes, mais poderosos, a igreja deles são mais ricas, os outros têm mais estudo, nós vamos recuar, nós vamos desistir. Mas nós temos que ter certeza de que o chamado veio de Deus. E como Neemias, nós precisamos acreditar que Deus nos fará prosperar nesta obra. Falam de nós. Vamos tirar satisfação, tá certo? Nos ofendem. Respondemos com as mesmas ofensas. Nos desprezam, fazemos o mesmo. Desprezamos as pessoas. Seremos vencidos dessa forma, como Israel foi vencido. Também usaram as armas o escárnio. O que é escárnio? Escárnio é zombaria. É algo que é dito para provocar riso acerca de alguém ou algo. Quantas piadinhas fazem a nosso respeito? Quantas piadinhas nós ouvimos quando nós estamos andando pelas ruas ou fazendo a obra de Deus? Isso é o que alguns servos de Deus enfrentarão. Nem todos enfrentarão o escárnio, mas muitos enfrentarão isso e terão que ser fortes. Zombam de nossas roupas, zombam das nossas saias compridas. Somos cafonas por ter nossos cabelos longos. Somos apagadas por não ter nossos rostos limpos de maquiagem. Pelos ternos usados na igreja em meio da semana, ou mesmo de dia na escola bíblica dominical. Nós somos zombados por causa disso. Somos zombados por nossas glórias e aleluias. E muitos, por não suportarem o escárnio, se amoldaram, se conformaram com o mundo, como escreveu o apóstolo Paulo. Nem Jesus escapou do escárnio, nem o Filho de Deus escapou do escárnio. Jesus foi entregue aos romanos para que zombassem dele. Ele foi ridicularizado. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Deram a ele um cajado como um cetro e ajoelharam-se a seus pés, dizendo, abre aspas, salve-nos, Rei dos judeus. O inimigo, ele chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Tem gente que olha e diz, é grande demais, não consigo, não vou conseguir. Nós precisamos ter na nossa cabeça que toda obra quem faz é Deus. Nós somos apenas instrumentos que Deus usa. Nós devemos ter a certeza de que Deus, Ele está conosco. Mesmo que sejamos pequenos e a tarefa seja grande demais, Deus está conosco. A palavra dele nos garante isso. Nós somos assim. Moisés, quando viu a imensidão da obra, ele pensou em desistir. Mas a certeza da presença de Deus o fez aceitar este chamado. O escárnio não deixou que Neemias desistisse. O inimigo, ele usa contra nós boatos e mentiras. E quantos de nós temos experiências para contar? Se eu pedisse para os irmãos contarem aqui suas experiências nos comentários,
nós teríamos dezenas de comentários sobre as afrontas, o escárnio, a zombaria, os boatos e as mentiras que falam a nosso respeito. Por quantas vezes o inimigo usa crentes e descrentes para nos difamar? Infelizmente. Falam mentiras a nosso respeito, mas nós devemos enfrentar de frente, não recuar ao nosso chamado. Não vamos olhar para a obra de Deus como se nós não fôssemos capazes de fazê-la, porque quem vai fazer prosperar a obra de Deus não sou eu, é o próprio Deus que faz isso. Espalharam calúnias a respeito de Neemias para intimidá-lo e atingir a sua fé. Espalharam um boato que Neemias, ele estava querendo ser rei daquele lugar. Olha que perigo, o risco de vida que Neemias estava correndo por causa desse boato mentiroso. Neemias desmentiu os boatos. Jesus disse que seremos bem-aventurados quando nós formos caluniados e acusações mentirosas. Nós devemos nos alegrar e não atentar ao que falam de nós. É fácil? Não é fácil. Mas Jesus falou que nós somos bem-aventurados, então nós não podemos recuar. Os profetas antes de nós sofreram e nós devemos nos alegrar, pois grande é o nosso galardão. Mas muitos de nós, ao invés de usar as suas armas espirituais, como fez Neemias, usam suas armas carnais. Não precisamos nos preocupar com a perseguição, pois a obra é de Deus. Se alguém está lutando contra Deus, não contra mim, não contra você, porque nós temos certeza do chamado de Deus. Nós temos certeza que a obra é de Deus. Independente do que acontecer, a obra não pode parar. Deixemos-nos ser usados por Deus. Outra arma que eles usaram de astúcia. Por 4 vezes eles mandaram chamar Neemias. Mas Neemias, que era um homem de Deus, que em todos os acontecimentos ele ia para a oração, ele sempre mandava dizer: não posso ir. Mas Neemias sabia que eles estavam forjando uma emboscada para matá-lo. E por 4 vezes ele disse não ao chamado de Sambalate. E ele respondeu o que nós devemos responder. Quando o pecado nos chamar, quando as pessoas nos chamarem para desviar, quando as fraquezas vierem e nós estivermos trabalhando na obra de Deus, nós devemos responder como Neemias respondeu: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. É isso que nós temos que ter em mente, pois o inimigo usa pessoas por diversas vezes para tirar o foco, o nosso foco da obra de Deus. Alguns são atraídos para esta isca e morrem espiritualmente por coisas fúteis. Ao invés de não recuar, eles cedem às tentações. E na 5ª vez, mandaram uma mensagem que nós já falamos, espalhando boatos e mentiras a respeito de Neemias, que ele tramava uma revolta, que ele queria ser rei. Ele desmentiu e foi mais uma vez para a oração. Será que nós fazemos assim? Ou nós largamos tudo, entregamos nosso cargo, entregamos nosso cartão de membro e desistimos da chamada que Deus tem para as nossas vidas? O inimigo, ele usa de ameaças. Eles mandavam mensagens por intermédio de alguns judeus que ameaçavam atacá-los. Todas as vezes um judeu vinha e dizia: olha, Sambalate, Tobias e Gesem vai vir atacar. Eles já formaram um grande pelotão, vão vir atacar, né? Eles nos ameaçam para que nós possamos desistir. Eles queriam causar pânico e medo naquela nação. Neemias, ao invés de enfrentá-los, né, olha o exemplo para nós, convocar o povo para a guerra, eles oraram e puseram guardas nas portas da cidade. Não atacaram, mas cada um defendeu a sua área de trabalho. Era uma arma na mão e a outra arma trabalhando e a arma na cintura. E é assim que nós devemos ser, usar as armas espirituais que Deus nos deu. No reino de Deus é assim. Devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, seguir Jesus. Se nós não fizermos assim, não somos dignos dele. Perdemos nossa vida para ganhá-la por causa de Cristo
e em Cristo nós encontramos uma nova vida. Medidas extremas às vezes devem ser tomadas, como foi no caso de Neemias. Realmente um homem preparado por Deus para situações como aquelas. No tópico 3, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Às vezes nós encontramos alguns crentes cheios de lutas, mas são vitoriosos, e nós nos perguntamos, qual o segredo para que ele continue vencendo? Qual o segredo da vitória daquele irmão que está cheio de lutas, sem desanimar da sua cruz? Muitos desanimam, porque a cruz está pesada demais, o fardo é pesado demais, né? Aguentar zombaria, humilhação, ameaças, boatos, zombaria, está difícil demais, né? E as pessoas desistem, mas muitos são exemplo para nós. Mesmo diante de tudo isso, né? De tantas lutas, de tantas perseguições, eles não desanimam da sua cruz, não desanimam do reino de Deus, e enfrentando todos os dias os desafios que se levantam. Qual é o segredo dessas pessoas que são vitoriosas? Por que ele vence e eu não consigo vencer? Essa é a pergunta de muitas pessoas. Porque mesmo com lutas, este crente é cheio de alegria na obra do Senhor. Tem gente que você sabe que ele está passando por muitas lutas. Você vê alegria e prazer na vida dele, na obra do Senhor. Ele não quer desistir, porque ele tem certeza de quem o chamou o fará prosperar. Qual é o segredo? Porque temos a certeza de que foi Deus quem nos chamou. E esta certeza nos livra de precipitações. Vou desistir, vou entregar meu cargo, vou deixar de ser crente. Alguns dizem, depois que aceitei Jesus, minha vida piorou. Depois que aceitei esse cargo, minha vida piorou. Estou nesse cargo e as lutas só aumentam. Devemos ter convicção da nossa chamada. Não foi assim que aconteceu com o povo de Israel? Em Provérbio diz que nós não podemos nos precipitar diante das circunstâncias. Confiar em quem nos chamou. É esta fé que nós precisamos. Eles venceram pela oração. Será que nós entregamos tudo a Deus em oração? Alguns dizem, quando Neemias faz aquela oração e fala, Senhor, lembra de Sambalate, lembra de Tobias, lembra de Gesem, ele está fazendo uma oração de vingança. Na verdade, não. Ele está apresentando a sua oração a Deus. Aquele que ora, coloca sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolver os nossos problemas. Em Mateus diz que se nós pedirmos a Ele, Ele nos dará. Que nós batemos e a porta se abrirá. Porque Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. E se nós clamarmos a Ele na angústia, Ele nos ajudará. Mas na verdade muitas pessoas na angústia, ao invés de clamar a Deus por socorro, eles começam a murmurar e querem desviar e entregar o seu cargo, voltar atrás. Nós devemos orar em todo o tempo. Nós devemos orar sem cessar, Paulo escreveu. Nós devemos perseverar em oração. O que é perseverar em oração? É não desistir, é impedir que algo atrapalhe a cada um de nós a orarmos. Temos tempo para tantas coisas. Muitos passam horas em redes sociais, assistindo telejornais, ouvindo jornais, assistindo novela, sabem tudo sobre artistas, sabem tudo sobre celebridades e não sabem nada sobre oração, não sabem nada sobre Deus. Nós não podemos deixar que os obstáculos nos impeçam de orar. Marta estava preocupada demais com os afazeres domésticos, com as coisas desta vida, enquanto Maria desejava estar aos pés do Mestre. Você pode pensar assim, mas então quem fará as minhas coisas? Você mesmo. Nós precisamos ser administrador do tempo que Deus nos deu. São 24 horas que recebemos todos os dias. Todos os dias nós recebemos este presente. 24
24 horas. Quando nós abrimos nossos olhos ao amanhecer, Deus já nos deu 24 horas para nós vivermos. O que nós temos feito deste presente tão maravilhoso que nós recebemos todos os dias? Todos os dias nós recebemos oportunidades para dizer obrigada pela chamada. E temos N motivos para não desistir. Devemos persistir na oração. Não importa quanto tempo estamos orando, nós devemos crer que Deus, no tempo certo, nos responderá. Não é no meu tempo, né? Não é no tempo Cronos, é no tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Mas nós devemos insistir na oração, né? Não desanimar, não desfalecer na oração. A demora da resposta talvez possa ser uma arma que o inimigo está usando para nos desanimar. Com Daniel foi assim. Ele esperou 21 dias para a resposta chegar até ele. E quando o anjo trouxe a resposta, ele soube que a demora da resposta da sua oração foi por causa dos espíritos malignos que impediu o anjo de lhe trazer a resposta. Mas ele não desanimou. Daniel oraria quanto tempo fosse necessário para que Deus respondesse a sua oração. Ele perseverou em oração. Não importa quantos anos nós temos orado, a resposta, com certeza, ela virá da parte de Deus. Nós não podemos desfalecer antes do tempo. Nós devemos orar até que venha a resposta. Não podemos desfalecer nossas forças. Que nossa fé seja abalada por causa da demora. Jesus, no Getsemane, ele orou 3 vezes pelo mesmo motivo, pedindo a Deus que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. O apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes pelo mesmo motivo, pedindo a Deus que ele tirasse o espinho da carne, até que Deus o respondesse. E Deus respondeu para ele, disse: olha, a minha graça te basta. Paulo não teve uma resposta favorável. Jesus não teve uma resposta favorável. Ele disse: seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era que Cristo morresse naquela cruz. E às vezes, se nós recebermos uma resposta que não seja favorável aos nossos pedidos, muitos de nós desfalecemos, né? Vamos aprender com estes grandes homens de Deus. Os discípulos, eles oraram sempre reunidos em sua fé, em uma só esperança, até que chegou o dia do derramamento do Espírito Santo. Mais de 500 ouviram esta promessa de Jesus, mas no dia, exatamente no dia, no cenáculo do derramamento do Espírito Santo, apenas 120 congregavam naquele lugar. Muitos têm desistido. Ao longo da nossa jornada, nós estamos vendo muitas pessoas desistindo das promessas de Deus, desistindo dos propósitos de Deus, desistindo da chamada de Deus. Mas essa lição veio para fortalecer a nossa fé, para que nós possamos continuar firmes, né, nos propósitos e crendo que aquele que nos chamou nos fará prosperar na obra que ele nos deu. O profeta Elias, ele orou para que cessasse as chuvas. Orou e as chuvas cessaram. Mas quando foi para ele fazer a oração ao reverso, para que voltasse a chover, foi necessário que ele orasse 7 vezes, até que a chuva desceu dos céus. O Espírito Santo opera em nós e ora por nós. Mas, se eu não orar, como ele intercederá por mim com gemidos inexprimíveis? Ele não ora para mim enquanto eu não oro. Ele ora comigo. Ele ora em mim, quando eu estou apresentando as minhas necessidades e eu não sei como pedir. O Espírito Santo intercede por mim e intercede por você. Ele fala por nós quando não temos mais palavras, mas nós devemos estar ali na oração, sem desanimar. E não importa a postura, a posição que nós estamos, se ajoelhados, se deitados, se prostrados, se sentados, de pé, não importa. Ele nos impulsiona a ter uma vida constante de oração. Estou trabalhando, estou dirigindo, estou em casa, onde eu estiver, nós estamos sempre em oração. Nós estamos sempre orando, mesmo em nossas tarefas diárias. O Espírito Santo
ora em nós e ora por nós. Mas para vencermos, como Neemias venceu, nós devemos orar, vigiar e perseverar sempre. Desistir nunca. Enfrentar jamais, mas resistir sempre. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que o Espírito Santo continue falando nos nossos corações, né, e nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas que me pediram para mandar um abraço para elas e suas congregações. Esses dias eu não estou tendo tempo, né, de selecionar os irmãos para mandar um abraço individual para cada um, porque eu estou com 2 trimestres, né, diferentes. Nós estamos aqui gravando este no canal e nós temos um outro que eu apresento num programa de rádio que nós fazemos todas as quinta-feiras, Melhor Escola. A nossa cidade aqui, que é Curvelo, né? Muita gente me pergunta de onde eu sou, de Curvelo, Minas Gerais. Meu pastor, o pastor Zacarias Ferreira, um grande homem de Deus. E nós estamos com um trimestre diferente, então minha vida está um pouco corrida, mas os irmãos vão tendo paciência comigo. Quero mandar um abraço para todos os irmãos, amém? E também um abraço para a Leia França, ela mora em Três Marias, bem pertinho de nós aqui, de Curvelo, né? Para ela e para a igreja local em Minas Gerais. Um abraço para você, Leia. Também para nossa irmã Ana Paula F. Silva, em Maceió. Então vai um abraço para você e para toda a igreja que você congrega. Também para o nosso irmão Tony Cortes, para ele e para a sua igreja local em Maraçás, na Bahia. Também para Nilda Moraes e seu esposo Samuel, em Recife. Um forte abraço a todos vocês. E eu te aguardo aqui, se Deus assim nos permitir, na nossa próxima aula.